Mas nós falamos que é fazer o bem, benevolência para com todos, benevolência para com todos, e indulgência com as faltas alheias. O que quer dizer indulgência com as faltas alheias? Compreender que as falhas dos nossos semelhantes, as falhas dos nossos irmãos, são falhas que nós mesmos cometemos. Ou será que as falhas que eles cometem, nós nunca cometemos, não estamos cometendo, ou não vamos cometer amanhã? É evidente que sim, porque ainda somos almas caminhando para a busca da nossa inteireza espiritual. Ainda não temos plenamente a conquista da evolução. Por isso nós não podemos condenar ninguém, porque quando nós apontamos o dedo para alguém, nós estamos deixando outros 3 dedos apontando para nós e dizendo: e você? O que é que você faz? Diz uma lenda hindu que a humanidade caminha para Deus numa fila indiana, exatamente uma fila, um atrás do outro, e que nós carregamos nesse caminhar 2 sacolas. Uma grande sacola com as nossas virtudes, nós penduramos no nosso pescoço e vamos acariciando essa sacola. Olha como eu faço bem, olha como eu dou sapato velho para os outros, olha como eu dou comida estragada para os outros, olha como eu sou bom, porque ninguém é capaz de doar uma coisa boa. Nós achamos que por ser pobre, por ser necessitado, nós podemos dar aquilo que vai jogar fora mesmo, dá para ele. Quer dizer, não nos lembramos da frase de Jesus: fazei aos outros o que quereis que vos seja feito. Então, nós vamos com essa sacola aqui, olhando as nossas virtudes e achando que somos já modelos para serem seguidos pelos nossos irmãos. Mas atrás de nós vai a sacola dos defeitos, porque nós não queremos ver os nossos defeitos. Ai daquele que aponta para nós os nossos defeitos. Nós jogamos a sacola para trás e esquecemos os nossos defeitos. Mas aquele que vai atrás de nós vê o nosso defeito e não vê as nossas virtudes. Então é por isso que muitas vezes, quando nós estamos conversando, deixamos escapar às vezes uma frase assim: fulano é tão bom, mas ele tem um defeito. Quer dizer, onde é que nós estamos centrando a nossa visão sobre a pessoa? No defeito que ele tem, que às vezes é mínimo em relação ao bem que ele já constrói. Quando nós deveríamos dizer assim: fulano tem um defeito, mas ele é tão bom. Quer dizer, mudamos o enfoque que nós damos a respeito das criaturas. Então, indulgência com as faltas alheias é saber compreender as pessoas na limitação que elas têm em determinado assunto. Por quê? Ninguém é perfeito em todos os aspectos. Às vezes eu posso estar mais avançado num campo, mas estou muito atrasado no outro campo. O meu irmão pode estar atrasado num campo, mas está muito mais na frente no outro campo. Então, isto aqui é indulgência, saber compreender e dar a chance ao meu semelhante para que ele possa externar toda a bondade que lhe vai no coração. A esse respeito, é bom sempre lembrar que cada um de nós é cada um. Por isso que Emmanuel diz assim: agradeçamos a Deus por não nos haver criado pelo sistema de produção em série. Quer dizer, cada um igualzinho ao seu semelhante. Cada um de nós é cada um. Já amadureceu num campo, mas não amadureceu no outro. E aí nós precisamos ser indulgentes na área que o indivíduo ainda não conseguiu conquistar. Indulgência não quer dizer que nós vamos cometer o mesmo erro que a pessoa cometeu. Para sermos indulgentes com a pessoa, nós não vamos aplaudir o erro dela. Não, ela errou, nós vamos dizer que errou, mas não vamos fazer o mesmo erro para dizer que somos indulgentes. Foi o que fez Jesus. Quando aqueles homens trouxeram a mulher tomada em adultério, disseram para Jesus: Senhor, essa mulher foi tomada em adultério, manda a lei de Moisés que ela tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que fala? Querendo testar Jesus. Jesus não falou nada, pôs-se a escrever, e é o único trecho do Evangelho onde fala que Jesus escreveu. Ele pôs-se a escrever na areia, e quando ele terminou, levantou-se e disse para os que cercavam a mulher: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Foi um desafio que Jesus fez, porque Jesus não via só os homens ali presentes, ele via a espiritualidade toda, o passado de cada um, e ele sabia que ninguém ali, só ele era perfeito, só ele poderia tirar a pedra, ninguém mais podia. Então, quando ele faz o desafio: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ele sabia que nenhum podia. Então começaram a sair
Os mais velhos primeiro, porque são os que erram mais, né? Depois os mais jovens e finalmente os que ficaram. Todos foram embora. E Jesus perguntou: mulher, onde estão aqueles que a acusavam? E ela disse: eles foram, Senhor, foram embora. Ele disse: vai, não peques mais, eu também não acuso. Não peques mais para não acontecer coisa pior. Isso é indulgência. Compreender que a falha que alguém cometeu, eu posso cometer. Que eu não sou superior a ninguém, não sou inferior, mas estou no mesmo nível de humanidade. Mas essa orientação na pergunta 886 fala em 3 pontos: benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, perdão das ofensas, que é o último verbo a ser praticado. Como é fácil perdoar, não é mesmo? Da boca para fora, né? Porque perdoar verdadeiramente ainda não sabemos. A maior definição de perdão é aquela que diz que perdão é não se ofender. Enquanto nós nos ofendemos, é porque nós julgamos que somos melhores do que alguém. Então, quando nós não nos ofendermos, é o verdadeiro perdão. Porque, no geral, nós dizemos assim: eu perdoo, mas não quero ver aquele camarada mais na minha frente. Então, não perdoou ainda, né? Ou então nós dizemos, o que é pior, a seguinte frase: eu perdoo, mas tenho fé em Deus que Ele vai pagar tudo o que Ele me fez. Quer dizer, não é perdão, né? Ainda chama Deus para poder assumir a responsabilidade da gente. Então, enquanto nós não aprendermos o significado verdadeiro do perdão, que é não se ofender, nós não podemos estar praticando a caridade que é tanto recomendada por Jesus. Foi o que Ele fez, o que Jesus fez para nós, foi nos perdoar. No momento da crucificação, quando Ele estava entregando a sua vida para nos orientar, não compreendido por aqueles que Ele mais amou, aqueles que Ele doou a sua própria vida, quando eles o crucificaram, o que é que Ele diz? Perdoai-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Olha como é que é a compreensão de Jesus. E Ele não te sentia ofendido, porque se Ele se sentisse ofendido, como é que Ele ia pedir perdão para Deus? Para que Deus perdoasse. Porque geralmente a gente dá bom conselho para os outros, né? Perdoa, esquece, larga para lá. Mas nós de nós mesmos não fazemos assim. Nós nos sentimos ofendidos, magoados, melindrados. Então nós ainda não superamos aquele momento da ofensa. Como nós sabemos, Paulo, o apóstolo, ele que era doutor da sinagoga, era muito rígido, embora fosse um indivíduo altamente evoluído moralmente e espiritualmente. Mas ele mandou apedrejar Estevão, e nós temos em Estevão o primeiro mártir do cristianismo. E quando ele mandou apedrejar o Estevão, ele convidou para o apedrejamento de Estevão a noiva dele, a Abigail, que ele não sabia, era irmã de Estevão, que na verdade não se chamava Estevão, se chamava Gesiel, né? Então, quando ela chega e vê o apedrejamento do irmão, ela fala: mas é meu irmão, porque ele está declamando um verso que eles faziam isso na casa deles, quando do culto do evangelho eles falavam: Senhor é meu pastor, não me faltará. Então, quando ela vê o irmão, ela fica desesperada, e o Paulo também, porque ali agora havia um cadáver entre ele e a noiva, que era o irmão da noiva, né? Então ele fica desesperado e só depois que ele vai se converter realmente ao cristianismo, quando Jesus aparece para ele no caminho para Damasco, dizendo para ele: Saulo, por que me persegues, meu amigo? Eu quero que você venha trabalhar, você é o vaso escolhido. Então ele decide, cai na areia e pergunta para Jesus, fazendo uma pergunta maravilhosa, que só essa pergunta já dá para a gente fazer um estudo muito profundo. Vira-se para Jesus e pergunta assim: Senhor, que queres tu então que eu faça? Vejam que maturidade espiritual. Bem, já que o Senhor é Jesus, já que agora eu estou convencido que o Senhor é o Salvador, então o que o Senhor quer de mim? Olha que profundidade dessa pergunta. Qualquer um de nós perguntaria assim: Senhor, bom, o Senhor está me dando uma tarefa, mas quem vai me ajudar? Paulo não perguntou. Ou então nós perguntaríamos assim: com que recursos eu vou contar para fazer esse trabalho? Paulo não perguntou. E uma perguntinha que certamente qualquer um de nós faria: Senhor, quanto que eu vou ganhar nisso?
Não perguntou nada disso. Que queres tu, Senhor, então que eu faça? E foi fazer. Foi fazer andando 11 mil quilômetros. Carro último tipo, com 2 airbags e tudo mais, né? Ar-condicionado. A pé. Andando com sandálias no deserto ardente. Trabalhando. Ele era tecelão, fazia toldos. Então, ele trabalhou, pregou, escreveu 14 cartas, que são até hoje admiradas pela profundidade, onde ele revela o quanto ele entendia da lei de Deus. Mas também, para escrever aquelas cartas, estava com um computador último tipo, né? Nada, à mão. Para poder escrever, ele tinha que fazer a tinta, curtir o pelo do animal, para ele ali, então, escrever as mensagens. Por isso que a carta, às vezes, demorava. Por uma pergunta que ele fez, sendo alma madura que ele era, perguntou: Senhor, que queres tu, Senhor, então que eu faça? Então aqui a pergunta para nós. Nós todos espíritas, como é que nós devemos agir? Devemos agir dentro da lei de justiça, de amor e de caridade. Como nós pretendemos aqui estudar na noite de hoje. Fazendo a justiça não para os outros, mas para nós mesmos, amando incondicionalmente as pessoas no nível em que elas se encontram e praticando a caridade por todos os meios ao nosso alcance. Se agirmos assim, estaremos cumprindo a missão dos espíritas. E aí nós poderemos sentir a presença dos mensageiros espirituais que dirão para nós: quando a dor te converta à vida, em rede estranha de sinistras horas, mesmo nas raias do suplício extremo, bendita seja a lágrima que choras. Quando a dor te converta à vida, em rede estranha de sinistras horas, mesmo nas raias do suplício extremo, bendita seja a lágrima que choras. Quando a prova te assalte o semelhante, na dor de sendas ásperas e incertas, na simpatia que te inflama o peito, bendita seja a lágrima que ofertas. Quando, porém, caminhas na bondade, a que nobre e sereno te conjugas, muito acima das lágrimas que vertes, bendita seja a lágrima que enxugas. Muito obrigado.